Sem levar em conta sua obra redentora, o ministério básico de Jesus foi o ensino. Ensinar foi a obra mais transcendente do seu ministério na terra. Os enfermos que curou, morreram. Os mortos que ressuscitou, voltaram a morrer. Mas o fruto que se perpetuou dos 3 anos e meio de seu ministério público foi o ensino repartido com seus 12 discípulos. Ele sabia que para alcançar a todos, não era uma questão de pregar às multidões, mas de concentrar-se em poucos, mais precisamente em 12, e transmitir-lhes de forma clara, completa e eficiente todo o seu ensino, para que eles, por sua vez, ensinassem aos demais. Logo após a sua ressurreição, nasce então a igreja. E o ministério da igreja é a continuação do ministério de Jesus. Portanto, o ministério básico da igreja é o ensino. Mas o ensino no estilo antigo, que equivale a formar discípulos e não meramente dar discursos perante um auditório. Agora, a pergunta é, se precisamos nos concentrar e nos dedicar ao ensino, o que é preciso ensinar? Qual deve ser o conteúdo? O que ensinavam e pregavam os apóstolos? Tinham eles um corpo concreto e completo de ensinos que consideravam indispensável comunicar? Tinham eles uma visão clara e global de tudo que tinham que transmitir às comunidades que fundavam? Podiam eles dizer, depois de certo tempo de ensinar e pregar, já lhe temos dado todo o conselho de Deus? Meu nome é Júnior Paulino. Fique comigo até o final do vídeo e eu quero mostrar para você qual o conteúdo que precisamos dar enfoque na formação de um discípulo. Então, pense comigo. Se você não se inscreveu ainda no canal, essa é a hora. Não esqueça também de dar o seu like e compartilhar, tá bom? A Bíblia é um livro muito extenso, na verdade, é uma biblioteca. E se pensarmos no nosso programa de ensinar toda a Bíblia, o trabalho seria muito grande e tão amplo que se tornaria impraticável e quase interminável. Ensinar toda a Bíblia não foi necessariamente o programa de Jesus nem dos apóstolos. Embora é imprescindível estudar e meditar, tá bom, nas Escrituras. Para início de conversa, precisamos entender que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2 vai dizer que por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. Entenda, tudo que Deus falou é palavra de Deus, às vezes particular e às vezes universal. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Lembra do episódio da transfiguração em Mateus capítulo 17, versículo 5? Quando uma nuvem luminosa os envolveu, vindo da nuvem uma voz que dizia: "Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi." Destaque para essa frase. No Monte da Transfiguração estava expressado ali a lei e os profetas, Elias e Moisés. A declaração foi: "A ele ouvi." No Sermão do Monte, Jesus repetiu a seguinte frase algumas vezes: "Vocês ouviram os antigos." Na sequência dizia ele: "Eu, porém, vos digo." Jesus é a palavra e Deus nos fala através do Filho. No final do Sermão do Monte, Mateus vai dizer: "As multidões ficaram maravilhadas com a sua doutrina." Logo, ele tinha sua doutrina própria. O Filho de Deus é ao mesmo tempo a mensagem e o mensageiro. Ele é a palavra e às vezes o que dá a palavra. Ele é a verdade e o que prega a verdade. A palavra é um meio de expressão e comunicação. Em Jesus Cristo, Deus se expressou plenamente e se comunicou com o homem. A palavra de Deus é muito mais que um som audível, vazio e sem substância. A palavra é Deus. Quando alguém ouve a proclamação da palavra de Deus, há uma realidade espiritual que se faz presente. Cristo está presente na palavra. Quando o que ouve recebe a palavra com fé, na realidade recebe a Cristo e experimenta sua graça e o seu poder. Jesus, em seus 3 anos de ministério, comunicou aos seus discípulos um pacote completo de ensinamentos. Ao comissioná-los para discipular as nações, ordenou-lhes expressamente que ensinasse todas as coisas que ele havia mandado, de maneira que os apóstolos ensinavam a doutrina de Jesus. E aqueles que acolhiam a palavra e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na verdade, acolhiam os ensinos de Jesus.
Esse corpo completo de verdades e mandamentos juntos constitui a palavra do Senhor, que devemos comunicar a todos os homens de todas as nações e de todos os tempos. Esse era o conteúdo total de sua pregação e ensino. A palavra universal e eterna de Deus. Não é tão extenso quanto a Bíblia, mas está contido nela, principalmente no Novo Testamento. E é tudo que necessitamos conhecer, crer e obedecer para sermos iguais a Jesus. Até porque todos os seus ensinamentos são a descrição de seu caráter e conduta. A totalidade das verdades revela a pessoa e a obra de Cristo, isto é, quem Ele é e a obra que Ele fez. E mais, a preexistência e deidade de Cristo, sua encarnação, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação e senhorio. Resumidamente, estas são as verdades que devem ser ensinadas. E quando essas verdades são ensinadas, o que se pretende alcançar é a fé. Já em relação à totalidade dos mandamentos, revela a vontade de Deus para nós. Consiste em ensinamentos, instruções, mandamentos claros que revelam a vontade de Deus para as nossas vidas. Seu tom geralmente é imperativo, porque Cristo é mestre e Senhor. Seus ensinamentos não são sugestões ou conselhos, são mandamentos e exigem de nós a obediência. Abrange todas as áreas de nossas vidas: trabalho, família, dinheiro, adoração, serviço e etc. O objetivo de todas as suas instruções e mandamentos é fazer-nos semelhantes a Jesus. É um corpo definido e completo de ensino. Isto é, ele tem início, meio e fim. E para facilitar, eu quero que você anote os textos. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Efésios capítulo 4, 5 e 6, Romanos 12, 13, 14 e 15. Em 3 anos ele acabou a obra. João 17, versículo 4, Jesus declarou que consumou a obra que lhe foi dada. Agora, um detalhe que é importantíssimo. Só é possível obedecer à doutrina na força do Espírito Santo. Na nossa carne, na nossa força, não habita bem algum. Essa é a nossa condição humana. De modo que é impossível obedecer seus mandamentos sem o poder do Espírito Santo. Sem esse poder não conseguiremos viver. Com nossa força fica pesado demais, fica um fardo. Jesus resolveu esse problema. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer o seguinte, que o Espírito instalou a vida dele em mim, Cristo vive em mim, e ele se torna em mim aquilo que eu não posso fazer. Tudo eu posso naquele que me dá suas forças. A vida cristã é Cristo em nós, a esperança da glória. Nos deu poder para viver todos os seus ensinos. De maneira bem simples e objetiva, eu procurei sintetizar o conteúdo, o corpo doutrinário indispensável que temos que aprender, praticar e transmitir para todo aquele que um dia experimentou um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, até o próximo vídeo.